Cotidiano e o Diário da Saúde. Nesta sexta-feira, dia 27 de novembro, acontece a Black Friday, a sexta-feira em que muitas empresas de diversos ramos de negócio prometem oferecer grandes descontos. E pode ser, então, uma boa oportunidade para comprar os presentes de Natal. E aí você fala, mas o que é que isso tem a ver com o Diário da Saúde, né? Acontece que na hora de comprar brinquedos, né, os presentes para as crianças, a gente tem que ter muito cuidado com a segurança. Então nós vamos falar agora com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, que é médico oftalmologista, porque muitos desses brinquedos podem inclusive levar prejuízos à visão, não é, Dr. Leôncio? Boa tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a você e todos os ouvintes aí do Cotidiano. Então a gente tem que ter muito cuidado com outras coisas além do preço, né? Sem dúvida, Luísa. Hoje nós temos muitos brinquedos que entram no país através da economia informal. E muitos desses, às vezes, não trazem as especificações técnicas recomendadas pelas nossas regras aí do Inmetro e todas as outras instituições. Principalmente esses brinquedos de uma cor muito viva, muito brilhante, eles podem conter chumbo e isso pode trazer repercussões oculares, alergias oculares. E também nós temos aí os brinquedos pontiagudos, né? Que muitas vezes, dependendo do tamanho do que eles ejetam, eles podem causar, a tocar o olho, causar até perfuração ou mesmo algum trauma ocular. Uhum. Então os pontiagudos tipo espada, flecha, essas coisas assim, né? Ou mesmo esses brinquedos aí com jato de água que a gente vê, ou dessas armas que tem uma bala meio com gel, elas também causam sérios traumas oculares. Tá. Porque aquilo sai com uma pressão, né? Que pode então afetar o olho. Exato. Tá. Bom, uma opção seria usar um brinquedo desse tipo com um protetor, né? Um óculos protetor. Exato. Teria que ter um óculos protetor, como se fosse um óculos para evitar o EPI, né? O equipamento de proteção individual que na indústria usa, teria que vir junto na especificação com esses brinquedos para as crianças. Uhum. Bom, aí a gente chega também, já que o senhor falou de equipamentos de proteção, em bicicletas, velocípedes, essas coisas que podem causar queda, né? Patins, patinete. Quando você for dar um presente desse, de presente para uma criança, já dê junto o equipamento de segurança, porque tem, né? Tem tornozeleira, joelheira, cotoveleira, capacetes, né, doutor Leôncio? Perfeito. É melhor já fazer parte de tudo isso no kit do que depois você ficar sendo responsabilizado com dor na consciência por algum outro problema que tenha sido causado por isso. É que nem você dá um brinquedo que precisa de pilha e não dá a pilha junto. É até maldade, né? Porque geralmente na hora que abre o presente, ninguém tem em casa a tal da pilha que precisa, né, doutor Leôncio? É verdade. Aí a criança fica doida para brincar com o negócio e tá lá, não tem pilha. Então já compra logo a pilha, a bateria, o que for, e já manda junto, né, doutor Leôncio? Perfeito, é exatamente isso, Luísa. E em relação a brinquedos eletrônicos, a gente tem que ter também cuidado, doutor Leôncio? Olha, os eletrônicos, a gente tem que ver que as crianças têm uma facilidade de acesso muito grande a todos esses gadgets aí, aos telefones, aos videogames, coisas pequenas, e que isso às vezes nós já discutimos até isso, as crianças aí agora vêm as férias também, ficam muitas horas naquelas telas diminutas e acabam desenvolvendo algumas vezes uma miopia até transitória por excesso acomodativo naquela distância, de ficar muitas horas ao dia frente a esses jogos, né? O ideal é que nós nunca podemos esquecer que as crianças também precisam de um mundo às vezes mais lúdico, ao ar livre, isso é muito saudável. E quando fizer uso desses brinquedos, a cada hora que a criança fique frente a um brinquedo com tela, que descanse aí em torno de uns 15 minutos do videogame. Quer dizer que existe então uma tal de miopia temporária. Exato, transitória por excesso de acomodação de foco naquela distância. Então você fica acostumado, viciado a usar a visão só naquela distância, né?
quando vai usar para uma visão mais de longe, o olho tem dificuldade de focar, vamos dizer assim, né? Exatamente isso, é um distúrbio acomodativo. Isso volta ao normal, se voltar de novo a distribuir bem o uso do olho, né? Mas nós não sabemos do jeito que a tecnologia está entrando tão precoce em todas as casas, todos os lares, como na medicina às vezes a gente tem que esperar uns 10, 15 anos para avaliar, né, esse hábito, o que vai causar. Mas parece que alguma contribuiçãozinha isso vai dar para um aumento de miopia. A gente já está vendo isso aí no Oriente, em países que as crianças têm um acesso tecnológico maior, bem mais precoce. Eu tenho até aqui a informação de que o Dr. Leôncio Queiroz Neto fez um estudo com 390 crianças de 9 a 12 anos que ficavam até 6 horas por dia usando computador ou videogame, né, doutor Leôncio? E isso mostrou que 21% dessas crianças apresentaram miopia transitória, contra a prevalência de 12%, quer dizer, quase o dobro de crianças apresentaram essa miopia transitória depois de ficarem até 6 horas usando o computador. Isso que tem criança que usa até mais, né? Exato, Luísa. Nas férias acontece muito isso, né? Nossa senhora, então tem que ter cuidado. E jogos 3D, hein, doutor Leôncio, podem fazer algum mal para a visão? Os jogos 3D, eles precisam que a criança, geralmente o ideal é que a criança com mais de 7 anos só que utilize, porque uma vez que ele necessita da visão binocular, a visão dos dois olhos, e o ideal é que essa criança, se de óculos precisar, que esteja corrigido para poder ter um desempenho nesses jogos 3D. E antes dos 7 anos de idade, muitas vezes ainda as crianças não passaram por um completo desenvolvimento ocular e não têm a correção óptica necessária para que tenham uma boa binocularidade. Tá, então antes de 7 anos evite jogos, até mesmo filme 3D ou filme, como geralmente é um tempo mais limitado, não tem problema? Não, vale para o filme também. Vale para o filme, né? Vale para o filme também. Então só levar a criança para ver qualquer coisa em 3D, né, filmes, jogos e tal, depois dos 7 anos de idade. E a verdade é que quem tem, estou tentando achar a palavra aqui, como é que se diz, a pessoa que é vesga? Estrabismo. Estrabismo. Quem é estrábico diz que não consegue ver em 3D, né? Não é difícil, porque no 3D é necessário que os dois olhos estejam olhando o mesmo ponto. E muitas vezes a pessoa só descobre isso depois que pagou o ingresso muito mais caro para ver em 3D. É bom se ela tiver essa sensação que não repita novamente. Isso aconteceu com uma amiga minha, né, que foi no cinema e ela é estrábica e foi no cinema, era 3D, entrou e tal, ela falou, não adiantou nada, paguei muito mais caro e eu não consigo ver em 3D. Ocorre porque não tem a fusão das imagens. Bom, outra coisa que costuma se dar de brinquedo aí para as crianças são aquelas canetinhas a laser, né? Aquelas que tem uma luzinha ou verde ou vermelha, né? E essas canetinhas a laser podem até causar cegueira, né, doutor Leôncio? Sem dúvida, Luísa. Isso é algo que eu não tenho visto bom uso dessas canetas a laser, né? Isso também entra no nosso comércio, chega às pessoas pela economia informal. No nosso país nós não temos uma legislação específica disso. Então nós temos canetas a laser com distintas potências e se ela for maior que 5 miliwatts, dependendo do tempo que... Tem criança que pega a caneta e isso é um absurdo, e vai olhar a luz do laser, queima a mácula, é a mesma coisa que olhar um eclipse, e dependendo do tempo de exposição e da potência, pode causar alguma lesão retiniana irreversível. Nossa! A de cor azul é até pior. Né? Então eu acho que isso precisa ter uma conscientização muito grande da utilização desse tipo de brinquedo com laser por parte das crianças. E é inclusive proibido o uso em várias situações, porque acontece também de cegar a outra pessoa, né? O senhor falou da criança olhando ela mesma, mas se ela também apontar para o coleguinha ou um adulto, também pode provocar uma consequência bem séria, né? Sem dúvida, a gente tem aí visto a ANAC, os pilotos reclamarem próximo dos aeroportos, as pessoas brincando com caneta e tentando atrapalhar a visão dos pilotos na hora de pousar os aparelhos, os aviões. Que brincadeira sem graça, né?
A gente também vê muito em prédios de apartamento, como aqui em Brasília, né? Superquadras, um prédio é virado para o outro e tal. Às vezes você vê criança num apartamento tentando brincar de acertar o olho de quem está no outro apartamento, né? São aquelas danadices que têm que ser contidas mesmo, porque o problema não é só chatear o vizinho, né? É provocar um problema grave de saúde, uma lesão no olho. Esse tipo de lesão que o senhor falou pode ser definitiva, doutor Queiroz Neto? Tem lesões, dependendo do tempo de exposição e da potência do laser, a lesão pode ser definitiva. Então nada de dar essas canetas laser, seja cor verde, azul, vermelha, porque é muito bonitinha, muito interessante, né? Mas para quem é palestrante, só para apontar ali o trecho que quer, no que está demonstrando. Para brincadeira de criança, nem pensar, né? E de adulto sem graça também, porque tem adulto que é completamente sem noção, né, doutor Queiroz Neto? É verdade. Então tá aí. Bom, esses são apenas alguns dos exemplos. O doutor Leôncio Queiroz Neto, como eu falei, é médico oftalmologista, então ele trouxe mais para essa área de cuidado com os olhos, né? Mas, baseado nisso, a gente pode tirar muitos outros. Por exemplo, da tinta dos brinquedos, que pode afetar o olho. Criança, dependendo da idade, põe tudo na boca, né, doutor Leôncio? Aí rói aquele brinquedo, né? Que essa tinta pode ser absorvida e trazer até lesões ao sistema nervoso central. Pois é. Tem também os brinquedos muito pequenos que se desmontam em pedaços muito pequenininhos. A gente tem que ter cuidado com a idade. Às vezes na casa tem um menino de 10 anos, você dá para ele, mas aí lá tem um pequenininho, pode ter um acidente grave também, né? E todas essas coisas, como a gente falou aí, risco de queda, de um monte de coisas do dia a dia que a gente dá com a intenção de agradar, de levar felicidade, então tem que caprichar nisso. É equipamento de segurança e o próprio brinquedo ser seguro com o selo do Inmetro, que ali quer dizer então que ele foi testado e aprovado, né? Doutor Leôncio, olha, muito obrigada pelas orientações, viu? Um grande abraço e até um outro dia. Uma boa tarde, Luiz, a você, a todos os ouvintes aí do Cotidiano e a todos os brasilienses aí. Um abraço.